Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nós estamos nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro. Estamos celebrando em comunhão com a igreja a quarta semana do tempo comum. E a palavra do Senhor hoje está em Marcos, capítulo 5, do versículos 21 a 43. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Venha e ponha a mão sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou dele por detrás, no meio da multidão, e tocou nas suas roupas. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda as perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique curada desta doença." Ele estava ainda falando quando alguns da casa do chefe da sinagoga lhe disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar ao mestre?" Jesus, ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a palavra de hoje vem nos trazer fé, vem nos falar da fé e como está a nossa fé. Veja que o evangelho de hoje nos mostra uma mulher doente, com uma hemorragia, a morte de uma menina, uma multidão que comprimia Jesus, que apertava Jesus, e os discípulos que o acompanhavam, que ainda não perceberam a graça
de acompanhar Jesus, a graça de estar com Jesus. Esses discípulos ainda com os olhos fechados, com o coração ainda fechado, não conseguiam enxergar que Jesus ali estava. A Jesus ali era o Filho de Deus, o Messias esperado, o Messias que tanto no Antigo Testamento se falava, e a palavra que veio se cumprir através de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que neste dia de hoje nós possamos também abrir o nosso coração para ouvir e para ver as maravilhas que o Senhor opera sobre nós. Não que somente os milagres, né? Muitas vezes nós esperamos os milagres, esperamos uma cura física, queremos enxergar uma cura física, queremos enxergar, como aqui o Evangelho nos mostra, né? Uma menina que já morria, Jesus ali fazia novamente a viver. Mas a graça de Deus é cada dia. No eis do nosso amanhecer, né, no nosso trabalho, e a beleza do raiar do sol a cada dia, da chuva que cai durante o nosso dia, muitas vezes a chuva que cai durante o nosso sono. Querido irmão, querida irmã, que nós abramos o nosso coração, como este chefe da sinagoga, né, como Jairo. Jairo abriu não só a casa, mas também abriu o coração, a certeza da fé. Veja quão a grande fé era aquela mulher que Jesus olha para ela e diz com certeza, a tua fé te curou. Vai em paz que a tua fé te curou. É a fé, meu irmão e minha irmã, que nós temos que ter em Jesus. Abramos o nosso coração, que nós abramos o nosso coração para esta fé. E quantas vezes nós recebemos Jesus numa celebração, numa missa, aos domingos, e muitas vezes nós não abrimos o nosso coração. A nossa fé ainda é pequena, a nossa fé é como aqueles discípulos, né, que não conseguiram enxergar a grandeza de estar com Jesus naquele momento. Querido irmão, querida irmã, que neste dia nós podemos abrir os nossos olhos da fé, abrir nossas portas do nosso coração para acolher o milagre de cada dia. Pedimos ao Senhor neste dia, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumentai, Senhor, a nossa fé, que nós abramos o nosso coração, Senhor, para a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a ter mais fé, a confiar em Ti, como Jairo, Senhor, como aquele homem confiou em Ti, que mesmo sabendo que a sua filha estava morta, ainda entregou em Tuas mãos. Querido irmão, querida irmã, que nós nos entregamos nas mãos de Jesus, que nós tenhamos o coração aberto e a fé para a nossa fé no dia de hoje. Abramos, Senhor, a cada dia, que nós possamos, Senhor, com o coração aberto, te enxergar, Senhor, com os olhos do coração. Querido irmão, querida irmã, nesta terça-feira, que nesta palavra de fé, nós tenhamos cada vez mais os nossos olhos e o coração aberto para acolher Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, uma abençoada terça-feira e o início de semana com a fé do Senhor. Que nós colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.